Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou o Anderson e este é o programa Ernesto Responde, tudo sobre gestão empresarial com ERP. Muito obrigado pela sua audiência. Você que está chegando em nosso programa pela primeira vez, saiba que mais de 200 questões já foram respondidas pelo Ernesto. Para você conhecer todas elas, acesse as nossas playlists, principalmente a Direto ao Ponto, onde você consegue encontrar pergunta por pergunta em pequenos trechos. O programa de hoje vai tratar dos seguintes assuntos: a influência da taxa Selic na economia e nos negócios, uma pergunta do projeto ERP em sala de aula, a questão do regime tributário e também uma entrevista com o professor Kaique Costa, professor da ETEC de Santana do Parnaíba. O Ernesto já está conectado aqui conosco. Olá, senhor Ernesto, boa noite, tudo bem? Olá, pessoal. Mais um Ernesto Responde, boa noite e vamos em frente. Legal, vamos então para a primeira questão. Senhor Ernesto, estão perguntando aqui qual que é a real influência da taxa Selic na economia e também nos negócios, na gestão empresarial. Então, a taxa Selic, que significa, sabe o que significa Selic? Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Então é uma taxa que é determinada pelo Banco Central, mas com base no IPCA, que é um dos índices bem importantes que mede a inflação, né, mede os preços de mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, e o CDI. O CDI é o índice de rentabilidade quando você faz uma aplicação, que é basicamente a taxa da Selic, tanto o CDI como o CBA, eles são mais ou menos a taxa da Selic, o rendimento, né? E o governo agora deu uma esticada aí. Ela está hoje a 13,25%. Nós vamos ver depois um gráfico lá que ela estava há pouco tempo atrás 2%, imagina, subiu para burro. E o Banco Central então que define, eles se reúnem lá a cada 45 dias e define. Aí que definiu vai afetar um monte de coisas. Vai afetar o rendimento de investimentos em renda fixa, né? O CDI, CDB, você faz um investimento, é fixo, então numa época que, por exemplo, a bolsa está caindo, é legal se aplicar, porque a taxa da Selic está alta, você vai receber aí mais do que 1% ao mês, né? Está 13,25% ao ano. Aí a gente vê que ela subiu muito, porque em janeiro de 2021 ela estava 2%, ela ficou um tempo lá bem baixinha. E em maio de 21 começou a subir. O máximo foi em 2016. Em 2016 ela chegou a 14,25%. Ó, esse aqui é o gráfico. Então isso mede exatamente a inflação em nosso país. Vai subindo aqui para 12%, isso em 2011 e tal. Aí atingiu um patamar máximo aqui dos 14% e alguma coisa. Isso em 2016, né, em março, abril de 2016. Aí começou o movimento de queda, ficou aqui um tempo em 6 e pouco e tal. E ó, baixou aqui em 2 em janeiro de 2021. E aí começou, principalmente em abril, maio, uma subida, chegou a 6, foi subindo e hoje está aos 13,25. Bom, o que acontece quando a Selic aumenta ou abaixa? Então, é um ponto importante você ficar atento a isso, porque influi em várias coisas. Primeiro, quando a Selic está baixa, né, significa que é fácil comprar, que é fácil obter crédito, porque é mais barato. Então, a inflação sobe. Por que sobe? Porque tem uma baixa taxa de juros no mercado, né? A Selic está baixa, os juros é baixo. O que o pessoal faz? Pega ou emprestado, ou vai na lojinha e compra a prazo, que vale a pena. Então as pessoas compram mais. Quando as pessoas compram mais, tem vantagem que aumenta o lucro da empresa e a economia cresce, mas gera inflação, porque a procura aumenta
a produção é limitada, conforme a procura aumenta, os comerciantes aumentam o preço, né? Baixa o desemprego também, porque se as pessoas estão comprando mais, vai ter que fabricar mais, importar mais, mas pelo menos em termos de emprego é positivo. Então você vê que a Selic baixa é legal, porque a economia roda mais, todo mundo consegue emprego, é uma coisa boa. Só que a tendência, se ela estiver muito baixa, a inflação começa a morder. O pessoal começa a aumentar o preço, né? Porque está todo mundo querendo comprar, vamos aumentar o preço. Então, quando a Selic aumenta, quer dizer, o governo vai lá e fala, pô, está causando muita inflação e tal, vamos aumentar. Aumenta, aí sobe os juros, para empréstimo, menos crédito nas vendas, né? Aí o pessoal compra menos. E onde é que vai o dinheiro? Pô, a Selic está alta, significa que os rendimentos também rendem mais, as aplicações. Então o pessoal investe, aplica, né? E aí vem até, às vezes, dinheiro estrangeiro, que é atraído por essa alta taxa de juros, traz dólar, converte para real e aplica. Então, acontece isso. Como as vendas caem, porque o pessoal aplica em vez de comprar, aí diminui o lucro das empresas, quer dizer, as pessoas compram menos, a produção cai e aumenta o desemprego. Então, a gente vê que é um trabalho do governo no sentido de manter o equilíbrio, né? Por isso que ela oscila, aumenta de vez em quando, depois abaixa e tal. O ideal é uma taxa baixa, né? Como uma inflação baixa, como tem nos Estados Unidos, em alguns países da Europa e tal, né? Então, esse é o ponto. Agora, tem também essa questão, se o governo começa a emitir muito dinheiro, aí também tem uma oferta maior de dinheiro, esse dinheiro vai servir nas compras pressiona os preços, sobe, inflação. Então, o governo ele não deve, vamos dizer assim, imprimir dinheiro, ou pegar dinheiro, porque o governo para imprimir dinheiro hoje nem precisa imprimir. Ele vai lá no computador e fala assim, eu quero mais tanto aí de liquidez para distribuir, por exemplo, para o Bolsa Família. E aí esse dinheiro é distribuído. Então, isso gera a inflação, porque tem mais dinheiro na praça. O gasto público, então, tem que ser limitado. O governo não pode gastar mais do que arrecada. Assim como a gente não pode comprar mais do que a gente vende ou que a gente tem de dinheiro, né? E toda essa parte também é muito afetada pelos impostos, principalmente o imposto de importação. Porque pelo menos o imposto de importação, ele consegue segurar um pouco as importações, quando o público está comprando demais. Aí começa a comprar produto estrangeiro e tal, vai importando mais e isso vai diminuindo a quantidade de dólares que o governo tem, porque ele precisa pagar esses produtos lá fora do Brasil. Então vocês veem que tudo tem uma correlação, Selic, desemprego, inflação e a própria cotação do dólar, tá? Então esse é um ponto importante. E os investimentos estrangeiros que ocorrem aqui no Brasil, né, quando o pessoal pega dólar lá de fora e põe aqui no Brasil, se for especulativo, aumenta a quantidade de dinheiro. Então isso também pode gerar inflação. Se for produtivo, aí aumenta a produção, que é o caso quando é feito um investimento numa empresa qualquer, para ela produzir mais. E aí, maior oferta, diminui a inflação, né? E aumenta a procura, também, se esse produto for bom, aí volta a inflação, né? Já falei várias vezes, essa questão também de investimentos estrangeiros aqui no Brasil, tem sempre aquele problema de que, no fim, o lucro dessa operação vai para o exterior, e vamos dizer assim, empobrecendo o país. Mas, por outro lado, desenvolve, faz com que mais empresas vão nascendo e com isso mais gente tem emprego. Então você vê, esse é o miolo da economia, tá? Recomendo de novo o livro O que o ensino não te ensina, do Breno Perrucci, que dá uma lição muito clara
dessa parte da economia. Muito bom livro, fora outros assuntos. Ernesto, agora vamos falar sobre regime de tributação, que é um dos exercícios que está dentro do projeto ERP em sala de aula. O senhor pode dar uma esclarecida nessa questão da tributação? Então, o regime de tributação no Brasil, ele tem 3 opções básicas. Tem o lucro real, o lucro presumido e o Simples Nacional. O Simples Nacional é realmente simples porque você paga um imposto único, né, que varia de 4 a 22,9%, né, do seu lucro, a alíquota que deve ser paga de impostos. Depois você tem o lucro presumido. O lucro presumido é para empresas que não têm um cálculo, um balanço, uma contabilidade muito exata. Então, a gente calcula o lucro com base num percentual que varia de 8% a 32%, dependendo do segmento, em cima do faturamento. E em cima desse lucro é feita a tributação. E realmente o que é mais complicado é empresa de lucro real. O lucro real realmente calcula o imposto de renda em cima do lucro realizado, de 15% até 25%. Aí tem também a contribuição social, que é 9%, é um adicional, e os demais impostos também têm suas características. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Isso aqui é uma figura que eu gosto de mostrar, que um deputado lá fez, mostrando a nossa legislação tributária. Dá um manual bem grande. Bom, os impostos que nós temos são, dentro do federal, o imposto de renda, a contribuição social sobre o lucro, o PIS e o COFINS, o IPI, o imposto de importação e o INSS. No estadual, o ICMS e o ICMS de substituição tributária. E no municipal, o ISS. Então veja que os impostos são divididos por dimensão do governo. Aí você tem um conceito, dois conceitos confusos, que é esses que eu quero explicar a vocês, que recebi várias perguntas a respeito. Uma é a questão do crédito, né? Então vamos entender por que existe o crédito. Eu fiz um slide aqui que mostra a seguinte situação. Tem um fabricante, o atacadista, o distribuidor, o varejo e o consumidor. Então, é uma boa prática cada empresa fazer uma parte do processo de venda ou mesmo do processo de produção. E no Brasil se definiu que cada empresa que emite uma nota para o próximo nível de comercialização ou de fabricação daquele produto é cobrado o ICMS e também o PIS e o COFINS. Ora, se a gente pegar esse exemplo aqui, você vai ver que o ICM é pago por cada uma das empresas que passa pelo processo. Então aqui é 18%, aqui é 18%, aqui é 18%, aqui é 18%. Isso faz com que o valor do ICMS seja enorme, ó, R$18 aqui, R$27 aqui, 36% aqui, 45% aqui. Ou seja, ele é sempre um percentual em cima da nota, do total da nota. Aí ficou caríssimo, né, o imposto. O que o governo fez? Crédito. O que é crédito? Cada uma dessas empresas que está participando dessa linha, ela subtrai do imposto que ela tem que pagar o que ela pagou quando ela comprou a mercadoria. Então, por exemplo, o fabricante aqui cobrou R$100, pagou R$18 para o governo. Esse atacadista aqui faturou por 150, teve um lucro, e cobrou 18%, que é 27. Então, foi para o governo mais R$27. Do distribuidor foi mais R$36. E do varejo foi mais R$45. Pô, com isso, olha quanto saiu aqui o ICMS. Então, o que se faz? Se acredita o que cada uma dessas empresas pagou quando fez a compra. Então, por exemplo, o ICMS aqui que você vai pagar vai ser 18, mas o atacadista ele só vai pagar 9, porque ele vai calcular o ICM a ser pago
fazendo a conta dos 27%, que é 18% sobre 150, menos o que ele pagou. Por quê? Porque ele já foi pago uma parte. Então, esse aqui vai pagar 9, esse vai pagar 9 e esse vai pagar 9, porque aqui eu coloquei que a diferença de preço entre cada uma dessas passagens é de R$50. Então, deu tudo R$9 o valor que ele vai pagar, mas na nota consta esse valor total de ICMS. E com isso, o governo arrecada R$45 no total, que é exatamente o valor justo, porque é 18% dos 250. Então, é o valor final do produto que o governo pegou e recebeu. Agora, o curioso que eu quero colocar é que por exemplo, os Estados Unidos, como é que ele resolveu esse problema? Em vez de colocar uma solução tão complexa como essa, nos Estados Unidos ele resolveu de outra forma. Eles simplesmente cobram o imposto, como é aqui o ICMS, só na operação final. Então, todos os fabricantes que estão fazendo aquele produto até chegar no final, não pagam o imposto. Quem paga é exatamente o último consumidor. Aí você vai falar, nossa, mas se é cobrado só nessa etapa, seria fácil sonegar. Porque nessa etapa o varejo já é uma empresa menor, tal, ele poderia fazer a venda sem nota. Só que o consumidor nos Estados Unidos, ele é o maior fiscal que o país tem, coisa que aqui no Brasil, infelizmente, nós não temos. Então, se lá você pedir, por exemplo, para um varejista de vender um negócio sem nota para tentar obter um preço melhor, você é capaz de ser denunciado pelo varejista só porque você pediu isso e você vai em cana. Então, talvez essa seja uma ideia que a gente poderia adotar aqui no Brasil para facilitar, pelo menos, essa parte do ICMS, que a gente viu que tem a questão do crédito. E a questão da retenção também é uma questão bem complicada, tipicamente aqui do governo brasileiro, porque a retenção também foi feita mais ou menos com esse objetivo de diminuir a sonegação. Então, como é que funciona isso? Quando você recebe, por exemplo, tua folha de pagamento, teu salário, você recebe o teu salário, e em cima desse salário tem um imposto de renda e tem o INSS. Você paga isso? Você não paga, né? Quando você vai fazer tua declaração no fim do ano, aí você vai ter que talvez fazer lá uma conta, se você ganhou muito, não tiver deduções, aí você vai ter que pagar. Mas o grosso do teu imposto de renda é pago no teu holerite. Mas só que quem recolhe, quem que é? O governo. Por que essa solução? Porque é muito mais fácil fiscalizar a empresa que tem milhares de funcionários e ver se ela realmente reteve o imposto de renda de cada funcionário e a empresa recolhe isso para o governo, do que confiar nos milhares de funcionários que tem na empresa, que eles, na hora de fazer a sua declaração, vão fazer o recolhimento do imposto de renda. Então, o imposto de renda ele é recolhido na fonte, a pessoa recebe já um salário, um valor menor, recebe o salário menos o imposto que ela tem que ela deveria pagar, porque isso é retido. Essa que é o processo de retenção. E essa retenção vai fazer com que a empresa, que é mais fácil de ser fiscalizada, recolhe esse valor para o governo. Isso é usado, então, no imposto de renda, no INSS, no caso dos funcionários, e no caso das vendas comerciais, também no PIS e no COFINS, exatamente dentro do mesmo raciocínio. A empresa que vende retém para ela recolher ao governo. E a pessoa que vai paga um valor menor, porque já deduz o imposto que está embutido naquela transação. Então é isso, pessoal. Retenção e crédito são dois conceitos bem interessantes, típicos da nossa legislação, mas que tem a sua finalidade e tem até o seu lado bem inteligente. Fique agora com a entrevista com Kaique Costa, professor da ETEC Santana de Parnaíba.
e no final eu volto para dar mais um recado para você. Pessoal, hoje nós vamos conversar com um professor da FATEC de Santana do Parnaíba, o Kaique Costa, que vai nos falar como é o ensino nos cursos da FATEC e principalmente dessa possibilidade, dessa oportunidade em usar o RP em sala de aula para ensinar aos alunos como é na prática um RP. Então, Kaique, hoje você está dando aula na FATEC e quais são as turmas que você abrange? De que ano a que ano? Sim. Bom, antes de tudo, obrigado pelo convite. Tá? Bom, na verdade, a FATEC Santana de Parnaíba ela tem 4 formações, 4 carreiras. Lá nós entregamos para o mercado o profissional que se forma tecnólogo em gestão comercial, o tecnólogo em ciência de dados, o tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas e o tecnólogo em segurança da informação. São 4 carreiras lá em Santana de Parnaíba. E aí o aluno escolhe e durante os 4 anos eles já saem separados ou eles começam juntos e vão se separando à medida que evoluem nos anos? Bom, lá o aluno ele escolhe a carreira, ele pode lá no início do semestre escolher se ele vai se formar um gestor comercial, um analista de sistemas, um cientista de dados ou alguém que cuida da segurança da informação. Nesse início, ao momento que ele faz o vestibular, nós ficamos com ele por 3 anos. Nós vamos acompanhar por 3 anos. Eu dou aula de gestão de equipes para o pessoal de análise e desenvolvimento de sistemas. Na área de gestão comercial, sistemas de informação, por isso estamos aqui hoje. E pessoal de ciência de dados, empreendedorismo e transformação digital. Então eles têm essas aulas separadamente, né? Sim, são módulos, são disciplinas semestrais. Porque às vezes é difícil, né, para o jovem, ele já escolher a carreira que ele vai seguir. Sim. Aliás, é uma coisa que se comenta muito, né? Esse conhecimento mais abrangente ou mais especialista. E realmente aos 17 anos, que é mais ou menos a idade desses jovens, já não sabem o que eles vão fazer. Então é preciso dar um conhecimento abrangente. E no caso do RP em sala de aula, como é que você tem utilizado esse processo? Ele é ensinado em todos os cursos e tem realmente dado um conhecimento adicional ao aluno? Sim, só complementando o que o senhor comentou, eu creio que tem espaço para todo mundo. Então nós temos sim alunos que entram com uma visão de construir um perfil generalista, outros que buscam construir aquela carreira especialista, mas a instituição e as instituições, elas buscam dar oportunidade para ambos os aspectos, a formação para ambos os perfis, ok? Agora, quando a gente fala de RP em sala de aula, quando a gente trouxe o RP, por exemplo, na experiência que fizemos um projeto piloto, nesse projeto nós enxergamos que haviam alunos que demandavam pela construção de conectar a teoria com a prática. Isso. Essa construção, vamos chamar de articulação entre teoria e prática, a gente tem até um nome para isso, que é praxis. Isso, praxis. E que é a articulação entre a teoria e a prática. E nesse momento a gente fala, o que o aluno enxerga na teoria, o que vem o professor especialista e passa para ele agora vai praticar ali na solução de software. E isso agrega valor para ele no mercado de trabalho, principalmente no momento que ele entrega o currículo para o empregador e ele fala, eu já tive experiência com uma solução de software, por exemplo, o RP Flex, no nosso caso, visualizou ali. Nesse momento, o empregador já enxerga alguém ao qual ele já está pré-pronto, um profissional que já pode agregar valor de imediato. Diferente de um empresário que tem que falar, agora eu ainda preciso investir na capacitação, colocar o aluno para fazer um curso de alguma solução de software. Não, ele já tem uma noção. E esse background é importante. Essa visão, essa estrutura, a visão de entender qual é a integração com o ERP traz, isso aí não tem valor. Porque ele precisaria entrar na empresa, passar por minimamente uns 6 meses para adquirir essa proficiência. Nós já entregamos para o mercado esse profissional pronto. É o que se discute muito hoje em dia, né? Quer dizer, você entregar o aluno pronto, o aluno apto a exercer determinada profissão.
falando, por exemplo, de ciência de dados, né? Ciência de dados hoje envolve uma série de técnicas, de estatísticas e de fórmulas para se estabelecer, né, o conhecimento sobre uma determinada situação. E isso, então, tendo um curso especializado nisso, o aluno já vai poder, quando ele adquirir um emprego, no dia seguinte já dar um resultado para a empresa, né? Sim, o mercado ele exige, de fato, essa entrega rápida, porque a concorrência não tem dó, a concorrência não vai te deixar, né? Ele prefere ele quer o melhor, o concorrente e você, todos nós brigamos para adquirir o melhor profissional, o mais apto, o mais capaz, porque se eu deixar um profissional ruim no meu concorrente, melhor para mim, ele está devagar ali até ele se desenvolver, amadurecer para isso. Isso é um fato. A questão é, a academia, ela busca, almeja trazer competências para o mercado de trabalho, mas também uma visão ampla, a visão da academia, uma visão de ensino superior. Isso também é importante. E quais são, hoje nós temos tecnologias novas, né? Inteligência artificial, IoT, 5G também agora não deixa de ser também uma tecnologia nova. Como é que a FATEC faz para se manter super atualizada nesse ensinamento, que às vezes até a gente, professor, vocês, tem dificuldade em aprender, né? Aquela tecnologia nova que está surgindo. Certo. Como é que você vê esse aspecto? Ernesto, eu vejo diariamente a busca, digamos assim, dos professores, da coordenação, da direção, da instituição em si, da autarquia e tudo mais. O que eu vejo comumente é um esforço para construir conexões com empresas. Por isso, por exemplo, estamos aqui construindo um relacionamento. Exatamente. Porque a relação empresa-universidade é importante. É isso que traz a evolução. É isso que traz para nós um desenvolvimento e uma atualização que muitas vezes somente na academia não é suficiente. Há necessidade de ter essa integração. Então eu vejo um esforço muito grande. Você vê professores, coordenadores, diretores protagonizando relações como essa, de parcerias empresa, escola e construindo algo de valor. Exato. E esse é um ponto em que a FATEC realmente está investindo bastante, porque até alguns anos atrás, as faculdades, de uma forma geral, tinham uma certa resistência em fazer parceria com empresas, achando que as empresas querem fazer só propaganda, vender seu produto lá. Isso está mudando aos poucos. E a FATEC tem agora um projeto até, e eu estou até dando aula nesse projeto, que tem essa união da faculdade com as empresas. Eu até brinco dizendo assim, são 3 empresas principais que estão em parceria com a FATEC, que são a Microsoft, a IBM e a gente. Então são 3 empresas do mesmo nível, vamos dizer assim, que estão fazendo isso. E eu sempre insisti, nós desde a década de 90 estamos com esse projeto de ensinar o ERP nas escolas, para fazer com que o aluno pegue um exemplo real, prático, de um produto que é muito semelhante entre todos os fabricantes que tem, e ele ganha essa prática já na escola de como isso funciona para chegar no mercado do trabalho com um certo conhecimento. Sim. E isso na FATEC vocês estão, então, usando o ERP em sala de aula, os alunos estão realizando, eles estão tendo dificuldade ou a coisa está fluindo bem? Sim, na verdade nós tivemos um semestre piloto, ou no caso, eu tive como professor, estou aqui para contar a minha experiência, como professor eu tive um semestre, um projeto piloto. Nesse momento, ali nós identificamos algumas necessidades de um suporte maior, de estar mais próximo do aluno. Comumente, eles travam ali, a gente vê eles travar na parte de XML, na exportação de arquivos. Comumente, nesse momento ali, eles têm um pouco de dificuldade. Aí está ali o professor para facilitar esse processo. Okay? Agora, uma questão que muitas vezes os alunos ficam meio que desculpa a forma de falar, mas falam, a parte mais chata é ficar montando o cadastrinho ali.
Eles são famintos, eles sentem fome de entender como o mecanismo funciona. Mas no momento de fazer o cadastro, eles não gostam muito. Mas aí, depois de um tempo, eu creio que lá para a página, depois da página 30 da apostila, começa a pegar fogo. Aí o pessoal se engaja. Mas no comecinho de montar a base de dados ali, colocar os cadastros iniciais, eles não gostam muito, não. É o que a gente sempre fala, né? Tudo que é bom tem seu sacrifício, tem seu trabalho. E realmente a implantação do ERP, ela tem essa necessidade de cadastramentos. E quando é uma empresa real, principalmente, às vezes são milhares de produtos, milhares de clientes, cada cliente com dezenas de informações que precisam ser implantadas. E hoje tem processo de acesso aos dados da empresa lá no governo e já traz isso. Mas mesmo assim, para o aluno, ele precisa fazer isso na prática para entender, olha, para as coisas saírem bem feitas, precisa de dados. Então precisa ter realmente a informação correta e que dá trabalho. Sim. Mas depois o resultado aparece bem. Uma situação que foi percebida, por exemplo, é que nesses momentos você pode utilizar para mostrar para eles quão importante é a confiabilidade do que está ali. Exato. Porque se houver uma quebra de confiança no que está dentro daquela base de dados, você vai tomar decisões extremamente erradas, extremamente distorcidas da realidade. E aí, então a gente começa a trazer aquela situação que para eles não estão gostando de ficar cadastrando lá, a gente fala, olha por quê? Olha a importância disso. É claro que ali nós falamos, há meios de cadastro automático, sim, há formas de otimizar, a própria solução de software, ela constantemente, ela traz ela incorpora a complexidade. E esse incorporamento traz para o usuário uma experiência melhor, mais rápida, mais ágil, otimizada e tudo mais. Mas isso a gente vai passando para eles, mostrando. E o mais legal é você contar um contexto histórico de evolução, de como surge uma solução integrada e como nós estamos progredindo e onde chegaremos. Por exemplo, hoje você consegue pegar os dados das empresas do governo, né? Porque os dados de todas as empresas estão aí em arquivos governamentais. Então existem programas que vão lá e buscam a informação e trazem para o arquivo. Mas é necessário o aluno, pelo menos nessa fase de aprendizado, ele fazer uma vez isso manualmente, para ele entender realmente todos os campos e para que cada campo serve, né? Sim. E toda essa parte de cadastramento, se tiver mal feita, vai sacrificar todo o processo dali para frente, né? E com relação à nossa legislação e toda essa parte de gestão, conforme o aluno vai usando o ERP, eu acho que ele também aprende muito, né? Quais são os detalhes que podem ser feitos numa gestão. Vocês fazem essa mescla entre a parte técnica e a parte de gestão, para o aluno ter uma visão mais ampla de todo esse processo? Sim, principalmente no meu projeto piloto do ERP em sala de aula, foi com as turmas de gestão comercial. Logo, é um perfil de profissional de liderança, é um perfil de gestão. A visão deles, o perfil comportamental deles, é claro isso, impera na sala de aula esse tipo de perfil de aluno. E eles já buscam esse curso por vocação, muitas vezes. E ali a gente tem que trazer para eles, nesse momento, nessa carreira, o desafio não é trazer a liderança, o empoderamento, porque isso eles já são naturais, mas é trazer para eles a visão sistêmica, uma visão de solução de software e como isso vem a agregar. É diferente de eu pegar um profissional de carreira de análise e desenvolvimento de sistemas e incorporar nele, eu dialogo com profissionais de carreira de análise e desenvolvimento de sistema, eu dou aula de gestão de equipes. Então eu trago para eles a liderança, eu mostro para eles como liderar equipes. Agora, é diferente, em gestão comercial eu tenho líderes natos. Eu tenho que trazer para eles a parte prática, a parte técnica. Mostrar para eles de fato quão importante é isso e qual é a visão do processo, qual é o seu papel ali.
Isso é muito legal. É diferente. Então, respondendo a pergunta do senhor, sim, fazemos essa mescla de gestão e a parte técnica, prática, fazemos essa mescla. Não à toa, eu acompanho meus alunos desde o 2º semestre até o 5º. Então eles têm aulas no curso de gestão comercial, sistemas de informação em banco de dados, sistemas de informação em recursos humanos, sistemas de informação financeira e sistemas de informação comercial. E o ERP em sala de aula veio para facilitar muito a minha vida, isso eu tenho que assumir. E a prova disso é que você pode conversar com vários empresários aí e sem dúvida que os melhores colaboradores da empresa frequentemente são ex-alunos da FATEC, né? Que é um ensino público, mas de alta qualidade. Sim. Parabéns por fazer parte dessa equipe e agradecemos a sua presença e o seu apoio que você vem dando a nós, não como empresa, mas muito mais como educadores, que a gente procura também colaborar. Sim. Se trabalharmos a educação, o nosso futuro é garantido. Sem dúvida. Muito obrigado. Falou. Como percebido, os assuntos que contemplaram o programa dessa semana estavam relacionados com o projeto ERP em sala de aula. Para conhecer mais detalhes, mais informações sobre como participar do ERP em sala de aula, acesse esse link que está passando aqui na tela. O projeto ERP em sala de aula, ele agora é voltado para todos os públicos. Clica no link aqui embaixo e entenda como participar. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana. Sr. Ernesto, deixa aqui também o seu boa noite para a nossa audiência e até a próxima semana. Pessoal, obrigado pela sua audiência, boa noite e até a próxima semana.